Sabe aquela sensação de ter a mente presa num ciclo de pensamentos que não dá para escapar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos falar do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Mas olha, a ideia aqui não é encarar isso como uma sentença, e sim como um tipo de armadilha mental. E o mais legal é que dá para aprender a identificar e, o principal, a desarmar essas armadilhas. Bom, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que o toque muitas vezes é chamado de doença secreta. Depois, vamos mergulhar no ciclo dele, sabe? Desmontar peça por peça para achar o que realmente faz ele girar. E para fechar, a gente vai conhecer uma ferramenta super poderosa, que não serve para lutar contra os pensamentos, mas sim para tirar a força deles. Bora lá? Então vamos começar por essa parte. Muita, mas muita gente mesmo convive com o toque em silêncio. E é justamente por isso que ele acabou ganhando esse apelido de doença secreta. E olha, esse silêncio não é porque é uma coisa rara, não. Pelo contrário, pelo menos 2,5% da população mundial tem diagnóstico de TOC. Agora para e pensa. Esse é só o número oficial. Como muita gente não busca ajuda, o número real é, com certeza, bem maior. Ou seja, é um assunto que impacta a vida de milhões e milhões de pessoas. Mas por que tanto segredo? A resposta, na maioria das vezes, é a vergonha. O medo de não ser compreendido, sabe? Aquele receio de receber um rótulo, de ser visto como alguém, sei lá, diferente ou estranho. E esse medo acaba impedindo muita gente de procurar a ajuda que tanto precisa. Ok, então, para a gente entender como quebrar esse ciclo, primeiro a gente precisa entender como ele funciona, né? Vamos dar uma olhada nas duas peças principais do toque, as obsessões e as compulsões. Vamos começar com os pensamentos obsessivos. Sabe o que são? São aquelas ideias, imagens ou impulsos que invadem a mente sem serem convidados e simplesmente não vão embora. E o que deixa tudo tão angustiante é que, muitas vezes, esses pensamentos batem de frente com aquilo que a pessoa mais valoriza, com os seus princípios. Imagina o sofrimento que isso causa por dentro. Essa imagem aqui é uma analogia perfeita. A tensão do pensamento obsessivo vai se acumulando, crescendo, como uma nuvem de tempestade, bem escura. Chega uma hora que a pressão é tanta, mas tanta, que precisa de uma válvula de escape, de um jeito de sair. E essa válvula de escape é o que a gente chama de comportamento compulsivo. São aqueles rituais, sabe? Como lavar as mãos várias vezes, verificar a porta um monte de vezes. Tudo isso é feito na tentativa de aliviar aquela ansiedade insuportável. Só que tem um problema. O alívio que isso traz é, na verdade, uma ilusão. É uma sensação de segurança que dura pouquíssimo tempo. Então, aqui a gente chega num ponto super importante. O problema, no fundo, não é o pensamento em si. É algo mais sutil. É o que a gente vai chamar aqui de armadilhas do pensamento. Elas são o verdadeiro motor que faz essa roda do toque girar sem parar. Olha, vamos ser sinceros. Todo mundo tem pensamentos estranhos de vez em quando. Isso é normal. A grande diferença no toque é que a mente fica presa em certas distorções, em formas de pensar que não são muito realistas. E são essas armadilhas que dão um poder gigante para esses pensamentos, alimentando todo aquele ciclo de ansiedade e compulsão. Uma dessas armadilhas, por exemplo, é a ideia de que ter pensamentos ruins é algo anormal. A pessoa pensa, nossa, só eu penso isso? Deve ter algo muito errado comigo. Essa é uma armadilha clássica. Outra armadilha bem comum, o medo de que só pensar numa coisa ruim pode fazer ela acontecer. É como se o pensamento tivesse superpoderes, sabe? A pessoa funde o pensar com o fazer, acreditando que um leva diretamente ao outro. E agora, talvez a mais forte de todas, a da responsabilidade exagerada. É aquela crença de que se tem o dever de impedir que qualquer coisa ruim aconteça, não importa o quão improvável seja. E isso, claro, leva àquela necessidade sem fim de verificar, de controlar tudo, o tempo todo. Certo. Então, a gente já viu o problema, já entendeu o que são essas armadilhas. Agora vamos virar a chave e falar da solução. E a peça central para isso é uma habilidade com um nome um pouco diferente: metacognição. Metacognição. O que é isso? De um jeito bem simples, é a habilidade de pensar sobre o nosso jeito de pensar. É como dar um passo para trás e observar a própria mente funcionando. Por exemplo, em vez de só entrar em pânico com o pensamento "será que eu tranquei a porta?", a metacognição permite que a gente perceba "opa, olha aí aquele pensamento de verificação de novo. Por que será que ele apareceu agora? Eu sei que isso é só uma armadilha da minha mente, não um perigo de verdade."
Essa imagem aqui ilustra isso de uma forma genial. Em vez de estar lá no meio do furacão, da tempestade de pensamentos, a metacognição é o que permite observar tudo de uma distância segura, ganhando perspectiva. É entender que a gente não é o nosso pensamento, a gente é quem observa o pensamento. Legal, a ideia é ótima. Mas e na prática? Como a gente faz isso? É aí que entra o treinamento metacognitivo, que transforma esse conceito todo num conjunto de ferramentas bem práticas para a gente desarmar aquelas armadilhas. É importante entender que o treinamento metacognitivo, ou TMC, não é uma pílula mágica, tá? Pensa nele mais como uma caixa de ferramentas. Ele oferece várias estratégias para que cada um aprenda a reconhecer e desativar as suas próprias armadilhas. É uma construção, um aprendizado gradual de novas habilidades. E o processo é bem direto, dividido em 3 passos. Primeiro, aprender a identificar a armadilha na hora que ela aparece. Segundo, entender qual é a distorção do pensamento que está por trás. E terceiro, usar novas estratégias para tirar a força dela e quebrar o ciclo. E o mais legal disso tudo é que é algo pessoal. A ideia é que cada um experimente as ferramentas e monte a sua própria caixa, com aquilo que funciona melhor para si. É um caminho de autoconhecimento, de ganhar mais controle sobre a própria mente. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, o toque não é uma falha de caráter nem uma sentença. É um padrão mental que pode, sim, ser modificado. O pulo do gato não é brigar com os pensamentos, mas sim desarmar as armadilhas que dão poder a eles. E a chave para isso é a metacognição, essa habilidade de se observar e construir uma caixa de ferramentas própria para navegar pela mente com muito mais liberdade. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se a grande virada de chave está na perspectiva, qual seria o primeiro passo, por menor que pareça, para começar a observar os próprios pensamentos com um pouquinho mais de distância e um pouquinho menos de julgamento?